Olá pessoal, então estou gravando aqui um videozinho para explicar um pouco sobre como a gente inicia a planta de corte longitudinal, que é a planta de corte BB. E para isso aqui então eu deixei aqui a planta de corte transversal, que é a planta de corte AA, e peguei aqui, pode ser uma planta baixa ou a planta humanizada mesmo, tá? Que eu vou aproveitar aqui para pegar o alinhamento das paredes e aqui pela planta baixa. E vou pegar o alinhamento do piso, do contrapiso, das vigas, da laje, do telhado, né, lá do telhado da caixa d'água e mais algumas linhas eu vou utilizar dessa planta de corte AA. Então a gente vai traçar as linhas aqui no sentido horizontal e vertical para dar o início a essa planta de corte longitudinal. Tá. Aí aqui a planta baixa eu rotacionei ela para a esquerda, ó. E por que para a esquerda? Porque se eu olhar lá na planta baixa, né, nós vamos desenhar essa planta a partir dessas linhas de corte aqui, ó, corte BB. Então, ó, a posição que elas estão aqui, ó, quer dizer que é como se a gente serrasse essa planta baixa aqui nesse sentido. Ó, e a flecha está apontando para a direita, então quer dizer que eu estou olhando daqui para a direita. Onde eu vou estar enxergando aqui, ó, principalmente, né, vou estar enxergando a parede da varanda, lá de fora, e vou estar enxergando esse vão de circulação onde eu enxergo o banheiro lá atrás. Então eu rotacionei ela para a esquerda, eu tenho ali a planta humanizada que eu peguei, ó. Então aquela linha, ela está passando aqui mais ou menos aqui, ó, no início, no centro da varanda, e eu estou olhando para cima, onde eu vou estar enxergando ali toda essa parede aqui central da casa, e vou estar enxergando esse vão de circulação, onde eu enxergo o banheiro lá atrás. Então, a partir dessa planta agora, dessas duas plantas, eu vou pegar a linha de construção, vou deixar lá na camada de alvenaria, e vou lá na guia desenhar, e vou pegar a linha de construção que tem ali embaixo, que é a terceira ferramenta, ó, linha de construção, clico naquela linha. Antes de eu clicar num ponto, ó, às vezes ela não fica no sentido que eu quero, eu quero que ela fique no sentido vertical aqui primeiro, e às vezes ela não fica, então eu posso ir lá embaixo e clicar no vertical, ou só digitar a letra V, que está em letra maiúscula e azul, e Enter, que seria uma tecla de atalho. Mas se eu clicar em vertical, ela vai ficar já no sentido vertical, ó. E aí eu vou largando em todas as paredes, ó, clicando de canto em canto. Vou começando aqui pela parede de fora na esquerda, clico no primeiro canto, clico no próximo, clico ali no próximo canto que eu tiver. Eu posso pegar qualquer canto dessa parede, ó. Ó, pode ser lá embaixo, pode ser lá em cima. Cliquei no próximo canto. Agora aqui, ó. Como eu estou olhando por esse vão, eu não estou enxergando as paredes do banheiro. Elas estão escondidas aqui atrás dessa outra parede. Então eu não vou enxergar aquilo ali. Tá? Mas eu vou enxergar esse vão. Então eu posso largar aqui nesse vão aqui também. Nesse vão. Depois eu vou pegar aqui o alinhamento dessa porta, mas eu vou pegar depois com outra camada. Aí eu vou estar enxergando aqui também essa parede aqui. E lá a parede de fora eu também não vou estar enxergando por dentro. Vou estar enxergando só a de fora. Aqui botei umas linhas que na verdade não vão ter. Ó, essa parede aqui eu também não estou enxergando. Depois eu tiro elas. E a princípio são essas aqui no sentido vertical. Aí vou dar um ESC. Agora, ó, eu vou apagar essas linhas aqui. Isso aqui eu não vou estar enxergando na verdade. Tá, coloquei aqui umas linhas erradas ali. E na verdade eu vou estar enxergando essa outra parede. Então eu só vou mover. Vou mover essas linhas para cá. Eu vou estar enxergando essa outra parede aqui. Depois a gente vai entender melhor isso. Agora eu vou pegar de novo a linha de construção. Só que eu vou botar no sentido horizontal agora. Então eu posso clicar no horizontal ou só digitar a letra H e Enter. Ó, coloquei no sentido horizontal. Agora eu vou largar aqui, ó. Aqui nas linhas do contrapeso. Também posso pegar a linha da viga. Isso lá na planta de corte AA. Lá em cima, vou pegar as duas linhas da parte de baixo e parte de cima da laje.
posso pegar também a linha de baixo da viga. E depois eu vou pegar mais algumas linhas, ó, para pegar o telhado e a parte de cima lá da caixa d'água, mas também depois eu vou trocar a camada, então não precisa ser agora. Então, marquei essas linhas ali por enquanto e vou dar um ESC. Não, posso pegar aqui mais uma também, que é a da circulação, ó, do vão da circulação. Então, por enquanto pode ser essas, vou dar um ESC. Agora então eu vou excluir, eu vou aparar com a ferramenta aparar aqui. E lembrando que o aparar, quando eu pego a ferramenta, a primeira coisa que eu faço antes de clicar no objeto, ele está pedindo ali, selecionar objeto. Mas antes de eu fazer isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse. E aí eu vou clicar nas linhas que eu quero aparar, né, que eu quero excluir. E aqui nesse caso, ó, todas essas que estão sobrando aqui para cima e para baixo dessas linhas horizontais, eu quero aparar isso aqui. Então eu posso abrir uma janela aqui, ó, clico num ponto e puxo até o outro, como se estivesse abrindo um retângulo, e clico no outro ponto, ele vai aparar tudo aquilo ali, sumir tudo aquilo ali. E a parte de baixo lá, a mesma coisa. Aparei tudo aquilo ali. O que acontece? Ó, depois aquelas linhas que eu fiz, elas continuam lá embaixo depois. Mas aquele restante lá eu não vou aparar nada. Eu só vou depois selecionar e deletar ou apagar com a ferramenta apagar. E aqui também o que está sobrando aqui, ó, aqui para a direita dessa última linha do sentido vertical e lá para a esquerda daquela primeira linha do sentido vertical, eu vou aparar também todo esse restante aqui. Então, de novo, ó, clico num ponto, abro uma janela e clico no outro ponto para fechar aquele retângulo, aquela janela verde que aparece de seleção. E lá na esquerda a mesma coisa. Então aqui eu fico com o quadro da casa aqui, ó, com o pé direito marcando o contrapiso, a laje e as vigas. Agora, o que mais que eu vou aparar? Ó? Se isso aqui embaixo é as vigas, ó, essas duas linhas aqui estão mostrando o contrapiso e esse retângulo aqui é a viga. Então eu tenho que tirar primeiro essas partes de baixo aqui. Vou tirando, ó. Vai sobrando ali só as vigas, tá? Aqui nessa parte ali, ó, tem uma outra planta aqui. Até de vez em quando eu dou uma olhadinha ali. Então, vou voltar para cá um pouquinho. Tá, essa parte ali do meio não tem. Essa parte aqui do meio não tem, eu posso tirar tudo isso aqui. Ó, a linha aqui não sai, ó, ela não sai, é porque depois eu vou ter que deletar ela ou usar o aparar. Aí aqui eu posso, ó, esse retângulo aqui é a viga, então essa linha aqui do meio não tem. Vou tirar em todas elas. Aqui no meio não tem viga aparente. Tem as vigas aqui só daquela parede do banheiro, mas como eu não estou enxergando a parede do banheiro, também não vou mostrar a viga aqui. Aqui também não. E aqui na varanda depois vai ter uma outra viga, só que como a varanda tem um rebaixo, ó, porque a varanda é mais baixo do que a parte de dentro, aí eu vou ter que desenhar depois essa viga aqui. Então, por enquanto posso parar até isso aqui. Aqui dentro essas linhas aqui, elas não aparecem. Na parte de baixo é isso aqui. Lá na parte de cima, vou fazer a mesma coisa, ó. Então, ó, esse retângulo aqui é a viga de cima. Então, ó, essa linha do meio não tem. E essas duas linhas de cima, elas são as linhas da laje. Então, essa linha de baixo aqui também não tem, ó. Vou tirando essas de baixo e aquela do meio da viga, ó. Vai ficando lá a linha da laje, lá de cima, e as vigas. Vamos tirar aqui primeiro, que não tem. Aqui também não. Essa aqui também não. Isso aqui também não. Ó, isso aqui, na verdade, nada disso aqui para cima tem. Essa linha aqui, eu só peguei ela para poder pegar aqui a parte de cima
dos vãos de porta, ó, que aqui é onde tem o vão de porta lá, que é um vão que vai para a circulação, não tem porta, mas é o vão da circulação que vai para ir para o banheiro e para os quartos. Então essa linha aqui não tem aqui também, não tem aqui e não tem aqui. Aí agora eu posso dar um ESC. Aí isso aqui agora eu vou selecionar e vou deletar. Isso aqui também. Deletar ou ir lá no apagar. Apaguei aquilo ali. Eu estou com o quadro inicial da casa. Ó, essas linhas que sobraram aqui então, ó, agora eu posso só selecionar e deletar ou usar o apagar. Tá? Depois, ó, o que é o próximo passo? Eu vou copiar aqui essa planta que eu tenho pronta aqui para me agilizar, para ser mais rápido. Tá? Para a gente não ter que não perder tempo aqui pensando no que seria o próximo passo. Vou pegar ela aqui no mesmo alinhamento dessa casa aqui. Vou largar aquela aqui primeiro. Ó. Aí aqui na varanda tem um rebaixo, ó, que é um rebaixo ali de 10 centímetros, porque lá dentro da casa está uma cota de nível de 30 centímetros, e lembrando que esses 30 centímetros é em relação ao terreno. Então o terreno a gente marca como a cota 0, então ali na varanda está uma cota de 20 centímetros, quer dizer que tem um degrau de 20 centímetros aqui para subir para a varanda, e como lá na casa está uma cota de 30 centímetros, no piso interno da casa, então quer dizer que tem mais um degrauzinho de 10 centímetros da varanda em relação ao piso interno da casa. Então eu vou ter que rebaixar esse meu contrapiso aqui, ó, 10 centímetros. Então o que eu vou ter que fazer? Isso aqui, essa linha eu vou ser obrigado a parar, essa de cima aqui, ó. Então eu vou aparar ela, depois fazer de novo. Pego o aparar de novo, botão direito, ó, tira aquela ali. Aí aquela que sobrou, eu vou mover ela para baixo, 10 centímetros, como é 10 centímetros de diferença de nível. Coloco ela para baixo, digito ponto 1, que é a mesma coisa que 0.10, 10 centímetros. E vou tirar uma cópia dessa linha para cima aqui. Agora eu vou copiar essa linha aqui, 10 centímetros para cima, ponto 1 também. E está feito aquele rebaixo. Aí eu vou ter uma viga nesse canto aqui também, ó. Como é que eu posso fazer essa viga, ó? Eu posso, o jeito mais fácil é fazer um retângulo, que eu posso digitar as medidas, que seria 20 por 30. Mas um jeito rápido também, ó, seria fazer por cima desse retângulo dessa viga, ó. Eu começo num ponto e puxo lá no outro extremo, ó. Fecho ali embaixo. Tá pronto o retângulo. Agora eu só movo esse retângulo para lá. Seleciono ele, botão direito. Pego um ponto, ó. Aqui o ponto é muito importante quando a gente vai mover ou copiar algum objeto. Quando eu vou pegar o ponto, eu já tenho que pensar no ponto certo, que eu vou ter um ponto de referência para largar ele depois. Então, ó, eu vou largar encostando nesse canto aqui, ó. Nesse canto ali. Então, eu tenho que pegar o canto direito superior, ó. Aquele canto para me largar ali. Eu já largo no ponto certo. Então, tá ali no lugar certo a viga. Eu vou pegar o aparar de novo para botão direito para aparar esse pedacinho aqui. Tá pronto ali a varanda. Agora então, a gente pode também fazer a linha do piso cerâmico, ó. Ó, vou dar uma olhadinha lá só. Ó, a linha do piso cerâmico, a gente vai fazer com uma camada amarela. Ó, que é uma camada 2. Tá, vou dar uma olhadinha lá em cima só. Então, vou pegar, colocar ali na camada 2. No caso aqui eu tô com a pena 2. Aí pego uma linha ou polilinha, aqui tanto faz, né? Eu geralmente uso a polilinha, mas tanto faz. Ela vai ter que ficar 3 centímetros para cima, assim como lá na planta de corte AA. Então, para mim não ter que riscar por cima dessa parede, ó, eu vou usar o DE, né? DE de deslocamento. Digito DE, Enter, e clico nesse ponto base,
que é como se eu fosse desenhar uma linha aqui por cima, só que agora não vai riscar por cima, ó. Peguei aquele ponto e boto o meu cursor para cima só para indicar que é os 3 centímetros para cima que eu quero iniciar aquela linha. E aí eu vou digitar 0,03, que é os 3 centímetros, e Enter. Aí começou a linha onde eu quero. Ó, essa linha vai ter que vir só até aqui, tá? Depois eu teria que fazer outra. Mas eu também posso ir direto até lá no final e depois só aparar. Vou até lá no final. E dou um ESC. E a mesma coisa aqui fora, ó. Polilinha ou linha de novo. Antes de eu clicar no primeiro ponto, para mim não riscar por cima da parede, digito o DE, Enter. Clico naquele ponto inicial e boto o meu cursor para cima para indicar que eu quero iniciar essa linha 3 centímetros para cima daquele ponto. Aí eu digito 0,03 e Enter. Aí ela começou ali 3 centímetros para cima, vou até lá fora e fecho aquela linha lá. Dou um ESC. Tá feita a linha então do piso cerâmico. Agora eu vou pegar o aparar de novo, botão direito, para tirar onde eu não quero que ela apareça. Ó. Aqui ela não vai aparecer porque aqui eu estou enxergando a parede, então não tem piso dentro da parede, né? Ó, eu tenho o piso da varanda, o piso da cozinha e aqui é a parede, então dentro da parede não tem piso. Depois aqui, ó, aqui é o vão da circulação, na circulação tem piso. Então o que eu não vou estar enxergando aqui é esse pedacinho de linha aqui, ó. Isso aqui eu só estou enxergando do piso para cima. Esses 2 pedacinhos, vou aparar isso aqui. Lá no início, ó, também, ó. Aqui é uma parede, só que na verdade esse corte, essa linha de corte, ela está passando no meio da porta. Então, como é no meio da porta, então eu também não estou enxergando a parede, essas linhas são da porta. Eu vou ter que aparar até para mim poder fazer uma nova linha, porque as portas a gente desenha com outra camada, diferente da camada de alvenaria. Daí eu vou fazer outra linha depois ali com outra camada. E aqui essas linhas aqui de baixo também não, essa aqui não vai estar aparecendo, porque aqui eu estou enxergando o piso, não estou enxergando a parede. Então, aqui por enquanto é isto. Vou dar um ESC. Agora então, para fazer essas linhas aqui da porta da frente, ó, como é que vai ficar lá? Ó? Ó, vou usar uma camada amarela, né? Camada 2. Só que ali tem um marco, ó, não posso esquecer que tem um marco, que é o mesmo marco que eu desenhei na planta baixa e na planta de corte AA, com 4 centímetros aqui, pelos 20 de largura da parede. Então, já está na pena 2, pode ser a pena 2 ou pode ser a camada de esquadria, mas posso até deixar nessa aqui mesmo. Pego uma linha ou polilinha, aqui é melhor polilinha mesmo, vou desenhar aquele marco ali, ou posso até copiar de outra planta, mas aqui é rapidinho, ó. Clico no ponto inicial, coloco para baixo, ponto 04, Enter, para a direita, ponto 2, Enter, e fecho ali em cima, clicando naquele ponto ali para fechar, e ESC. Aí agora como é que vai ficar essa porta, ó? Ó. Ali está a porta, encostando lá pelo lado de dentro, né? Tem essas 2 linhas ali, a linha da porta, e aquela linha de trás é a linha do marco da porta. Então, vou traçar aquelas linhas ali. Pego uma polilinha ou linha de novo. Aqui eu acho mais fácil fazer uma só. Faço uma só até ali. Enter. E copio essa linha agora. Pego copiar. Seleciono. Botão direito. Aí vou pegar um ponto que eu acho melhor pegar lá em cima. Coloco, ó, uma eu vou fechar lá no final, que é a linha do marco. E aqui vai ter a linha da porta, que vai ser 4 centímetros em relação a essa linha que eu selecionei. Então, eu coloco para a direita e digito os 4 centímetros, que é 0,04, Enter. Dá um ESC. Tá feita a porta ali. Agora aqui, ó. Nessas 2 paredes de trás aqui, ó, aqui é a linha de cima do marco da porta. Agora aqui então, essas 2 linhas aqui, ó,
elas não vão aparecer, são as partes de cima do marco da porta, mas elas não vão estar aparecendo, porque aqui a linha de corte está passando dentro da parede e não nas portas. Então eu posso deletar esses dois pedaços de linha aqui. Seleciono e deleto, ou apago. Depois então, ó, esse quadro aqui, ó, desse vão, né, eu vou trocar a camada, ó. Por quê? Ele é na alvenaria, só que como ele está mais afastado, tá? Ele está um pouquinho mais para trás, eu vou colocar numa outra camada para ficar numa outra camada, ficar numa linha mais fina. Que ali eu coloquei numa camada amarela, mas poderia ter sido uma camada azul, até que nem está lá no fundo da parede, ó. Ou alguma outra camada que seja mais fina do que a alvenaria. Tá? Então seleciono aqui, ó, pode ser uma camada azul, vou botar uma camada azul aqui, pena 4. E aquela lá de fora, a mesma coisa. Ó, pena 4, ou camada 4, né? Só que lá vai ter uma viga, então deixa eu colocar aquela viga lá primeiro, ó. Aquele mesmo retângulo que eu tenho lá embaixo, ó, eu posso copiar lá para cima agora então. Pego o copiar, seleciono aquele retângulo, botão direito, e vou pegar um ponto, ó. Aqui de novo, eu tenho que pegar o ponto certo, que seja um ponto de referência aqui no objeto, para mim ter uma referência para largar ele, ó. Eu vou largar ele encostando lá naquele canto de cima daquela laje. Então eu vou pegar aqui o ponto de cima, direito, ponto de fora, para mim largar lá onde eu quero. Larguei lá em cima. Vou aparar aquele pedacinho lá também. Pego o aparar, botão direito, clico ali dentro, dou um ESC. Agora essa linha aqui, ó, ela está indo até lá em cima, mas ela não precisa ir até lá, ó. Ela pode vir, como eu vou trocar a camada, o ideal é que ela venha só até onde ela realmente deveria estar, que seria aqui na parte de baixo da viga. E lá embaixo também, ó, do canto da viga até o canto da viga. Aí ela já está selecionada, então eu vou trocar a camada, botar também numa camada azul, que pode ser a camada 4. E dou um ESC. Então essa parte aqui está pronta. Depois, ó, eu tenho um alinhamento da porta aqui também, ó, da porta lá do banheiro. Aquela porta que eu estou enxergando lá dentro, ó. A linha de dentro é a linha da porta e a linha de fora seria a linha da guarnição, da vista da porta, que isso a gente não tem na planta baixa. Então, essa linha aqui, ela pode ser 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Ela é só uma representação, porque a guarnição, isso vai ser escolhido na hora da construção da casa, né? Então, o que tem que ficar certo é o alinhamento da porta, que é essa linha interna. E como ela está numa camada ali vermelha, eu vou botar numa camada, então, pode ser a de esquadria 1 ou pode ser camada 1. E vou pegar uma linha de construção também lá da planta baixa, ó. Pego uma linha de construção. Eu quero que ela fique no sentido vertical, então posso digitar V, Enter. Ó, e vou colocar aqui, ó, bem no vão da porta mesmo, ó, porque lá nas plantas de corte a gente desenha as aberturas como se as portas estivessem fechadas. Na planta baixa a gente desenha aberta, para mostrar o arco aqui do giro da porta, mas nas plantas de corte a gente desenha ela como se ela estivesse fechada. Então essa porta fechada ela vai estar encostando no marco aqui. Então bota essa linha de construção aqui no marco. E ESC. Ó, ali ela está aparecendo dentro daquele vão da circulação, a linha da porta que eu vou estar enxergando lá atrás. Aí eu vou pegar o aparar de novo, botão direito. Aparo ali, ó, para cima daquele vão e para baixo, que seria aqui entre o contrapiso e a linha do piso cerâmico, ó, porque para baixo do piso cerâmico eu já não estou enxergando mais a porta. E dou um ESC. E esses pedaços que sobraram aqui para baixo e lá para cima eu deleto ou apago. Aí eu só vou dar um deslocamento, ó, só para duplicar essa linha para representar a guarnição. Que pode ser aqui com a ferramenta deslocamento, que é a mesma que a gente usa para duplicar as paredes. E quando eu pego essa ferramenta, então a primeira coisa ele pede ali especificar distância de deslocamento. Que aqui eu vou colocar, pode ser 5 centímetros mesmo, 5 ou 6. Como eu coloquei lá na planta de corte AA, eu coloquei 5, então eu vou usar 5 aqui também. Ponto 0,5, Enter.
Aí está pedindo selecionar o objeto, vou clicar nessa linha, que é o objeto que eu quero usar como referência para duplicar, e vou duplicar para a esquerda. Então, quando eu coloco o cursor para a esquerda, ela já aparece ali, aí eu só dou um clique em qualquer lugar da tela, e ela ficou ali, ó. E aí dou um ESC. Depois ali, vocês vão desenhar, isso aqui eu não preciso desenhar agora, tá? Aqui eu tenho desenhado, ó, o que seria uma fechadura, né? Ela está aqui, ó, nesse lado, no lado esquerdo da porta, porque é onde estaria a fechadura no lado certo, ó. A porta vai fechar aqui, ó. Ela está abrindo para a direita, ela vai fechar para a esquerda e é onde estaria aqui a fechadura. Tá? Mas isso aqui é um desenho bem, pode ser bem simples que vocês podem fazer ali. Depois então, ó, eu posso fazer aqui a fundação, ó, que eu tenho os blocos de fundação, que são essas pedras de areia, né, que a gente já desenhou lá na planta de corte AA. Ó, deixa eu também deletar essas linhas que estão sobrando aqui, seleciono e deleto. Ó, eu tenho esse bloco pronto, eu posso copiar esse bloco pronto para lá. Só que eu tenho que cuidar aqui, ó. Quando eu já tenho uma Ashura, nesse caso, ó, quando eu seleciono uma Ashura, né, ela vai selecionar todas as outras, os outros blocos de fundação. Então eu não consigo copiar essa Ashura para lá, porque ela vai levar as outras Ashuras junto, e aí não vai dar certo no meu desenho. Então eu vou desligar essa minha camada de Ashura. Como é que eu desligo? Ó, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, o desativado, que está lá no painel das propriedades de camada, onde eu tenho essas várias ferramentas aqui para trabalhar com as camadas. Então aquela primeira ferramenta ali desativada, eu clico ali, e aí eu clico naquilo que eu quero desligar, que nesse caso eu quero desligar essa Ashura aqui, ó. Então clico ali, desliguei a Ashura. E também posso desligar essa Ashura aqui da representação do terreno, para ela não me atrapalhar. Aí eu posso copiar esse bloco aqui com essas 3 pedras prontas já, ó. Então pego a ferramenta copiar, seleciono isso aqui tudo, inclusive aquela linha de cima lá, ó, porque isso aqui está explodido. Selecionei o que eu quero, clico com o botão direito e vou pegar um ponto de referência, ó. Ou vai ser um ponto central, ou um desses dois cantos da viga. Tem que ser algum ponto na viga para mim poder ter o mesmo ponto de referência para mim largar lá nas vigas daquela planta de corte bebê. Então, pode ser aqui, ó, esse ponto de fora, vou pegar esse ponto esquerdo, e agora eu vou largar em todas aquelas vigas lá, ó, sempre no canto esquerdo, ó. Largo em todos. E aí está pronto os blocos de fundação. Tá, copiei isso aqui, eu posso ligar de novo aquelas camadas para mim visualizar o que eu quiser. Ó, aí eu vou naquela ferramenta que eu tenho embaixo do desativado, que foi a ferramenta que eu usei antes para desativar essas camadas. Aí eu tenho ali, ó, o ativar todas as camadas. Então, quando eu clicar ali, ele vai ativar ao mesmo tempo todas as camadas que eu tiver desligado. Clico ali, voltou tudo. Tá. Depois, ó, algumas coisas eu vou deixar para vocês, ó, os textos aqui, essas cotas de nível. Essas cotas de nível tem bloco com isso aqui pronto, mas também é uma coisa que é fácil de desenhar. Tá? As cotas também vou deixar para vocês depois. Essa linha do terreno, então, ó, como é que ele está aqui, ó. Ó, vamos olhar lá pela planta de corte AA. Ó, eu posso até pegar o alinhamento daqui, ó, porque ele está 3 centímetros aqui para cima da pedra, porque esse nível 0 é em relação ao piso interno da casa. Tá? Então a viga tem 30 centímetros, mas como o piso interno está 3 centímetros para cima, então se é 30 centímetros de diferença de nível em relação do piso interno com o terreno, então eu também tenho que colocar aqui 3 centímetros para cima da pedra, para cima da parte de baixo da viga. Então, posso pegar esse alinhamento ou posso simplesmente desenhar. Deixo lá na camada 1, pego uma linha ou polilinha, que é melhor a polilinha mesmo. Então, eu tenho que começar aqui 3 centímetros para cima. Ó.
Para mim não riscar por cima, uso o DE, digito DE, Enter, clico naquele ponto inicial e coloco o cursor para cima para indicar que é 3 centímetros daquele ponto inicial para cima. Aí digito ponto 03, Enter, e tenho o ponto inicial. Aí isso aqui, ó, é para mim fazer uma representação do terreno, não tem uma medida exata padrão, tá? Mas eu fiz ali, ó, geralmente se faz com 80 a 1 metro. Então eu vou fazer com 80, que é o que eu tinha feito lá, ó. Então digito ponto 8, Enter. Aí aqui para baixo eu tenho que puxar um tanto, ó. Vou fazer os mesmos 80, ponto 8, Enter. Aí vou puxar aqui lá para o outro lado, ó. Qual é que era o comprimento da casa mesmo, ó. Posso olhar lá na planta baixa se eu tiver dúvida, ó. Eu tenho a cota, ó, 9,60. Então eu vou atravessar ali os 9,60 e mais os 80 para cada lado, que é mais 1,60, que vai dar 11,20. 11,2, Enter. Puxo agora ali, ó, para cima, aqueles mesmos 80, ponto 8, Enter, e fecho ali. Ó. Cuido aqui, ó, para não pegar o ponto central, porque na verdade o certo seria o perpendicular, mas na verdade aqui ele vai dar bem no centro mesmo. Então, clico ali e dou um ESC. Tá fechado aqui o terreno, então depois a gente vai colocar as achuras aqui das pedras, achura do concreto aqui das vigas do contrapiso e da laje, e também a achura do terreno, mas o indicado é colocar essas achuras só no final do projeto, porque as achuras costumam incomodar muito, então eu deixo para fazer por último. Agora aqui então, ó, eu posso começar a desenhar o telhado, né? A parte de cima lá das tesouras, os beirados e a telha. Então, ó, o que são essas representações? Ó? Se na planta de corte eu estou enxergando a tesoura de frente, então aqui na planta de corte BB, que é a planta de corte longitudinal, eu vou estar enxergando as tesouras de lado, né? De lado aqui, ó. Essas linhas amarelas são a representação da tesoura. Como elas são feitas geralmente em tábuas de polegada, a polegada é aproximadamente 2,5 cm, mas para não ficar um número tão quebrado, eu posso desenhar com 3 mesmo. Então vai ser aqui 3, mais um espaço de 3 no meio e mais uma outra tábua de 3, que vai dar um total de 9 ali. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou desenhar uma no início e outra no final, e o espaço que sobrar eu vou dividir aquele espaço para que fique com uma distância entre 80 centímetros e 1 metro no máximo. Tá. Só que antes disso também eu preciso saber a altura dessa tesoura aqui, ó. Porque aqui ela não está à altura toda do telhado. E por que isso? Ó? Isso é muito importante, já quando a gente faz a linha de corte, a gente colocar numa posição certa para poder determinar essa altura. Por que isso? Ó? Agora eu vou usar de novo umas linhas de construção, colocando lá na planta baixa. Tá? Eu vou colocar aqui nessa planta baixa aqui de baixo, só para a gente entender melhor isso. Ou melhor, vamos copiar essa outra planta lá para cima. Copiar para ficar mais perto. Vou copiar essa planta aqui. Vou botar aqui uns 25. Enter. Estou com a planta aqui. Então, ó, essa linha de corte aqui, ó, quando eu pedi para vocês fazerem ela, eu pedi para colocar centralizado aqui, ó, nessa varanda da frente, para que ela passe bem no meio da porta, porque esse vai ser bem o centro da varanda mesmo, tá? O centro da varanda mesmo. Isso principalmente, ó, por causa lá da parte de trás, porque aqui na parte de trás tem um telhadinho
tem um telhadinho, um caimento de telhado aqui, ó, separado do restante da casa. Então, aí aquele caimento de telhado, o ponto vai ser bem no centro daquela parede lá. Então, por isso a gente já bota a linha de corte bem no centro, para esse corte já ficar bem no centro daquele telhadinho, né? Isso tanto aqui nessa parte, nesse recuo para trás, quando em residências onde a varanda é para frente. Então, quando a varanda é para frente, eu vou ter que ter um telhado separado ali, uma aba de telhado separada. Então, a gente bota geralmente essa linha de corte bem no centro. Então, ó, agora a partir dessa linha de corte, eu vou pegar de novo uma linha de construção. Tá, que eu posso aqui colocar, aqui pode ser uma camada qualquer mesmo, que é só para mim ter uma base. Então, pego lá a linha de construção e vou colocar ali, ó, bem naquela linha de corte, ó. E para não ter erro também, eu posso pegar direto aqui na varanda ou lá no centro daquela esquadria ali que vai estar também centralizada. Como ela está centralizada, ó, clico ali e Enter. Ó, aí agora eu vou olhar naquela planta de corte, AA, ó, aonde que passou aquele corte, ó. Então o que que é isso aqui, ó? Ó, aqui para baixo, ó, aqui assim eu estou enxergando a tesoura. Então essa é a altura da tesoura que eu vou desenhar lá, enxergar. E para cima disso aqui eu vou estar enxergando o telhado, que é aquelas duas representações lá, ó. Ó, daquele ponto lá, ó, eu vou estar enxergando a tesoura, que é essa parte de baixo aqui. E naquele ponto para cima da telha eu vou estar enxergando o telhado por fora, que é essa parte de telhado aqui. Então eu vou botar agora também, colocar mais uma linha de construção ali, ó. Que eu posso usar aqui uma camada, pode ser a camada 1 mesmo. Pego uma linha de construção, agora no sentido horizontal. Ó, bem aqui assim, para indicar a parte de cima da tesoura. E também posso colocar uma aqui embaixo, para representar a parte de baixo da tesoura. Dá um ESC. Também já vou pegar, agora eu posso pegar então uma camada 3, que é a camada verde, para me representar a telha, que nem eu tenho ali na planta de corte AA. Pego a linha de construção e coloco aqui nesses dois pontos, ó, que representa a parte, que representa a parte de baixo da telha. Vou botar aqui o sentido vertical para não ter erro. Aliás, era horizontal. Vou pegar de novo. Clico aqui nesse ponto, que é a parte de cima da telha. E clico bem lá no topo. Então eu tenho lá agora as linhas para me representar o telhado, ó. Ó, aqui é a ponta da telha e daqui para cima é o telhado mesmo que eu estou enxergando. E aqui é a parte de cima, a tábua de cima das tesouras. Tá? Depois então, como é que eu vou fechar isso aqui agora? Ó? Ó, aqui eu vou ter 80 de beirado para fora, para cada lado. 80 aqui e 80 aqui. Ó, e o beirado, ó, como a tesoura está numa camada vermelha, eu posso desenhar ele em vermelho também. Então coloco de novo ali na camada 1. Aí eu vou pegar também esse alinhamento desse beirado aqui da planta de corte AA. Ó, pego de novo uma linha de construção, sentido horizontal, e coloco aqui, ó. Aqui é a parte de baixo do beirado, ó. É onde eu vou estar enxergando ali. Dou um ESC. Aí eu vou começar essa minha linha ali, ó. Vou pegar uma polilinha agora. Ó, posso até fazer aqui por cima mesmo, porque é a mesma camada. Começo aqui e coloco para a direita e digito 80, que é os 80 centímetros de beirado. Ponto 8, Enter. E puxo para cima até encostar lá na telha. Ó. E dou ESC. Agora lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Polilinha. Posso clicar em cima mesmo. Boto para a esquerda, digito ponto 8, que é os 80 centímetros de beirado.
e puxo também até encostar lá na telha. E Enter ou ESC. Agora lá em cima também, ó, eu posso fechar o telhado. Então vou botar a camada 3 de novo para ficar na camada de cor verde. Pego uma polilinha e continuo ali onde eu parei com aquela linha do beirado, ó. Que dali para cima é a cor verde para representar a telha. Fecho lá em cima, dou ESC ou Enter. Agora lá do outro lado, ó, vai ter um recuo, ó, que é um recuo de 1 metro. Ó. E por que que tem esse recuo no telhado? Ó? É porque lá na planta baixa, ó, a gente tem aquele recuo. Ó. Aquela lavanderia está 1 metro para fora em relação àquela parede do dormitório lá dos fundos. Então aquele, ó, que é a mesma representação que a gente tem lá no beirado. Ó. Ó, no beirado que a gente desenhou na planta baixa, ó, tem um recuo de 1 metro ali. Então vai ter esse recuo lá em cima também. Então aqui, ó, deixo na camada 3 ainda, pego a polilinha, começo ali onde eu fechei aquela linha do beirado, puxo até esse pedacinho só para fechar a parte de cima daquela telha, e posso até fazer por cima aqui mesmo, porque é a mesma camada, digito aquele 1 metro para dentro, ó, 1, Enter, e puxo até lá em cima, e fecho ali. Aí posso dar ESC ou Enter. Agora eu posso aparar essas linhas que estão sobrando aqui, ó. Pego o aparar, botão direito, abro uma janela de seleção para aparar tudo isso aqui. E lá no lado esquerdo a mesma coisa. Aparei. Agora aqui dentro, ó. Aí eu posso dar um ESC. E essa linha que está aqui por dentro, essa vermelha, eu vou deletar. Deleto porque ela não tem. Então, tô com a estrutura de fora do telhado, ó. Do telhado, ali do beirado. E também para poder fazer as tesouras aqui. Só que antes de eu começar as tesouras aqui, então, também, eu tenho que fazer essa parede aqui, ó. Essa parede em alvenaria ali, do oitão da casa. Dos dois lados. Ó, ela vai até encostar na telha. Então, eu vou colocar na camada de alvenaria. Alvenaria. Pego uma polilinha. Vou começar lá no lado esquerdo, em cima da viga. Puxo até encostar na telha. Boto aqui para a direita e digito os 20 centímetros, que é os 20 da parede. Ponto 2, Enter. E fecho de volta lá embaixo na viga. Enter. Ou ESC, dando a mesma coisa nessa situação. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Posso desenhar, mas também posso copiar isso aqui. Eu acho mais fácil copiar. Seleciono, botão direito e pego o ponto certo para mim ter de referência. Eu vou ter que largar lá naquele canto de fora da viga, então eu vou pegar o canto de fora aqui embaixo, ó. Canto direito aqui embaixo. Clico ali e vou clicar lá onde eu quero largar. Larguei lá. Tá pronto os dois oitão. Aí eu vou aparar essas linhazinhas aqui então, ó, que essa linha aqui ela não aparece, né, aqui dentro. Pego o aparar, botão direito, e vou aparar essas duas linhas ali. Aparo essas duas linhas. Tá os dois oitões prontos. Agora então eu vou poder dar um ESC. Agora então eu vou poder então desenhar as tesouras. Então, ó, faço a primeira tesoura encostada aqui na frente, a última encostada lá no fundo, e aí eu meço a distância que deu ali para mim repartir os vãos ali internos para saber quantas tesouras eu vou ter que colocar na casa. Vou colocar então numa camada 2, ou pode ser a camada de esquadria 2. Aqui eu posso ou fazer com a polilinha, ou pode ser com retângulo, eu acho mais fácil fazer com retângulo. Pego um retângulo, ó, começo ali na parte de baixo aqui mesmo, puxo até lá em cima, ó, deixa eu ver que altura vai ter, ó. Quando eu encosto lá, já dá para ver mais ou menos a altura, ó, que é 1,18 m. 1,18 m. Então,
e por 3 centímetros de largura. Então, se é 3 centímetros de largura, a primeira medida que eu tenho que digitar é no sentido de x, que é a largura. Então, digito 0,03, que é 3 centímetros, e vírgula 1,18, que é 1,18 m de altura. Enter. E fechou lá em cima, ó. Não deu bem certinho, mas isso aqui é uma coisa que não vai nem aparecer, ó, quando a casa estiver escalada para impressão. Tá? Mas também, se eu quiser fechar lá em cima, ó, eu posso só selecionar, pegar aquele ponto e puxar até lá em cima. Fechou ali. Aí agora eu posso só copiar isso aqui. Pego o copiar, seleciono, botão direito, e eu quero copiar isso aqui. Eu quero que fique 3 centímetros de vão, ó. Então, ó, se eu andar 3, ele vai ficar encostado. Eu quero que ande mais 3 para dar um vão de 3 centímetros no meio. Então, eu tenho que digitar 6 centímetros de distância. 0,06. Enter. E tá feita ali a primeira tesoura. Agora eu vou copiar isso aqui, essas duas lá para o final. Copiar, seleciono os dois retângulos, botão direito, e vou pegar um ponto de referência para que eu possa largar lá naquela parede. Ó, que vai ser aqui nesse lado direito da tesoura, é o lado que vai ficar encostado na outra parede. Então aqui eu posso pegar qualquer ponto. Se eu tiver com o ortogonal ligado, ó, eu puxo reto, e aí eu tenho que achar lá o perpendicular. Clico lá. Se eu não tiver o perpendicular ligado, eu tenho que pegar um ponto ou de cima ou de baixo. Don't ask. Aí eu vou pegar a ferramenta distância, que tem lá nas medidas. Vou medir qual a distância que ficou aqui, ó, de uma tesoura até a outra. Deu 9,2 metros. Aí eu vou repartir esses vãos, descontando os 9 centímetros aqui de cada tesoura. E vou repartir esse vão para ver quantas tesouras eu vou ter que colocar. Lembrando que eu vou manter numa distância entre 80 centímetros e 1 metro. Aqui eu vou medir mais ou menos como é que ficou as minhas lá em cima, para não perder tempo. Ó. Lá eu deixei, tá até com 1,2 m, mas aqui, quantos vãos deu ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. 1,2 m é praticamente 1 metro, dá para se aceitar, seria 8. Mas se eu quisesse deixar 9 vãos, então eu tenho que descontar os... Para 9 vãos vão ter 8 tesouras. E nessas 8 tesouras, então, eu desconto 6 de cada uma. 8 vezes 6, 48. Então, dá 9,2 menos 48 centímetros, vai dar 8,54. Esses 8,54 eu vou dividir por 9 vãos. Deixa eu ligar a calculadora aqui ligeirinho. 8,54 dividido por 9 vãos. Dá 0,95. Então, 95 centímetros. Então, eu vou copiar aquilo ali. Copiar. Seleciono aqueles dois retângulos. Botão direito. Pego um ponto qualquer aqui. Se eu tiver com um modo orto ligado, pode ser qualquer ponto. Vou colocar para a direita. E aí eu tenho que considerar aquele que vai ter um vão interno de 95 centímetros. Só que eu tenho que somar mais aqueles 6 centímetros da tesoura. Então seria 95 mais 6 centímetros, dá 1,01 m. Aí eu digito 1,01 Enter. E assim eu vou clicando, sempre dobrando aquela medida. Então eu digitei 1,01, agora eu tenho que digitar 2,02 Enter. Aí depois eu digito 3,03 Enter. Porque essa distância vai sempre ficando em relação ao primeiro ponto. Aí digito 4,04, ó, sempre deixando o cursor para a direita. Digito 4,04, Enter. Depois 5,05, Enter. Ó, tem que cuidar para não deixar aqueles pontos verdes aparecer. Olha, se eu
tá aparecendo aquele triângulo verde ali, ó, ou um ponto desse aqui. Se esse ponto ficar aparecendo, ele vai fazer minha tesoura puxar para baixo. Então o ideal é que eu deixe o cursor mais longe aqui assim, ó. Posso até deixar lá fora da casa, desde que não apareça nenhum ponto na casa. Então parei no 5.05, agora digito 6.06, Enter, 7.07, Enter e 8.08, Enter. Ó, fechou lá mais ou menos aquela distância lá. Tá pronta as tesouras. Agora, ainda tem a linha de baixo lá, ó. Uma linha de baixo lá que eu posso desenhar. Aquilo seria um travamento da tesoura, tá? Que nem é uma coisa tão necessária, mas a gente pode desenhar para representar. Até porque travamentos vão ter mais travamentos aqui pelo meio, ó. Mas eu faço uma linha lá, coloco na camada 1. Então, vou fazer com 10 centímetros, ó. Já que a tábua de baixo da tesoura está com 10, vamos fazer com 10 também. Pego uma polilinha aqui, ou polilinha, ou pode ser até retângulo também. Tá? Se eu quiser pegar um retângulo aqui, ó, começo nesse ponto, puxo até lá no outro lado, ó. Vamos ver quanto é que vai dar o comprimento aqui, ó. O comprimento vai dar 9,20 por 10 centímetros de altura. Então, só abre o retângulo ali. Ó, eu posso até fazer o retângulo do tamanho que eu quiser, porque o que vai mandar vai ser a medida que eu vou digitar. Eu só abro ele para a direita para mim saber a posição dele, para mim saber que eu estou abrindo ele para a direita e para cima. Que assim eu posso até olhar as medidas que vão aparecer na tela ali, que mostram se essa medida está positiva ou negativa. Nesse caso ele está para a direita, então no sentido de x é positivo, e no sentido de y, que é para cima, também é positivo. Então eu vou digitar os 9,20, que é a medida do sentido horizontal primeiro, sentido de x. Então digito 9,2, vírgula. Lembrando que o retângulo sempre a gente usa vírgula para separar a medida de x da medida de y. E digito a medida de y, então, que é o sentido de altura, que é 0,1 e Enter. Tá feita ali aquela linha. Ó. Aqui, ó, ela está cruzando por cima, tá? Inclusive até por cima da laje, mas não tem importância nesse caso, porque a linha que vai aparecer na hora da impressão é a linha da laje, porque é uma linha mais grossa, então ela vai cobrir essa linha vermelha dessa tábua ali que a gente fez. Então aqui a parte da tesoura está pronta. Depois lá na parte do telhado, ó, também tem mais uma linhazinha verde lá em cima, que seria uma linha da cumieira. Tá? Seria uma linha da cumieira. Que eu posso até pegar esse alinhamento ali, ó, né, mas não necessariamente vai ser ali, mas eu posso usar aquele alinhamento. Então posso botar uma camada aqui, camada 3, pego uma linha de construção de novo, sentido horizontal, H, Enter, e posso colocar aqui lá na planta de corte AA, pegar a linha de baixo lá do topo do telhado. Ó. E tá ali a linha de construção, dou um ESC, pego o aparar de novo, botão direito, apara esse lado, apara aquele outro, tá pronto ali a linha que seria da cumieira. E essas linhas que sobraram aqui agora, ó, que estão lá por cima da minha linha, da minha planta de corte transversal, eu só seleciono para deletar ou ir lá no apagar. Apaguei. Agora então, ó, tem um pedacinho aqui de linha, ó, que eu vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa linha aqui, ó, eu posso fechar ela. Como eu fiz com a polilinha, eu não consigo puxar esse ponto para baixo aqui, ó. Ela se atravessa. Ela vai puxar outra linha junto. Então, ou eu poderia explodir isso, ou só pegar uma linha ali e só fechar esse pedacinho aqui, ó. Fecha esse pedacinho. É um detalhezinho ali. Depois, eu vou fazer então aquela projeção lá de cima, que seria a projeção da caixa d'água, ó. Tá, caixa d'água. Por que que tá numa camada amarela lá, ó? Se aquilo é erguido também na alvenaria, ó.
Tá numa camada amarela, que é mais fina, para indicar a distância, ó, né? Cores diferenciadas significam espessuras diferenciadas, então ela está mais longe, eu estou enxergando ela mais para trás lá. Então por isso que está numa camada amarela para indicar a distância. Assim como eu tenho aqui a camada 4, que é na cor ciano, aquela cor azul mais claro, está naquela cor para indicar que está um pouquinho mais para trás também, da posição onde foi feito o corte, né? E lá eu posso fazer numa cor amarela para indicar ainda que ela está mais para trás ainda do que essa parede aqui, ó, onde foi feito esses desenhos com a cor ciano. E também posso pegar o alinhamento, ó, esse alinhamento usando como referência a planta de corte transversal e também a planta baixa. Então, coloco já na camada lá, pode ser a camada 3, aliás, a camada 2. Pego de novo uma linha de construção. Vou pegar lá no sentido horizontal, então, lá da planta de corte AA, H Enter. Clico lá em cima, que é só aquela linha que eu preciso. Aí dou um ESC, pego de novo a linha de construção e agora digito V de sentido vertical e vou colocar lá no banheiro, porque aquela projeção ela é erguida, ó, né? Aquela projeção da caixa d'água é erguida em cima do banheiro, né? Exatamente em cima das 4 paredes do banheiro. Então eu vou clicar aqui, ó, botar um ponto em cima de cada linha que representa a parte de fora da parede do banheiro, lá na planta baixa. Nas duas de fora, posso dar um ESC. Agora só vou aparar o que está sobrando ali também. Pego o aparar, botão direito, ó, aparo o que sobrou lá para cima, aparo o que sobrou aqui para a direita e para a esquerda, e inclusive aqui para baixo, ó, vou aparar aqui dentro dessas duas linhas aqui da cumieira, porque daí dali para baixo eu só vou deletar. Ó. Aparei isso aqui, dou um ESC. Agora o que sobrou dessas linhas, eu só seleciono ali embaixo, seleciono lá em cima e deleto. E está pronto aquela área do reservatório. Então, ó, essas são as principais informações que a gente precisa para poder fazer essa planta de corte. Tá? O restante seria só colocar as achuras, que daí a gente vai configurar em aula, né? Colocar aquelas cotas ali, os textos, né? Cotas de nível, e seria isso. Aquela achura do telhado também, que isso a gente vai ter que inserir dentro do CAD, tá? Mas isso daí eu vou mostrar em aula também. Certo, pessoal? Então, para hoje eu vou deixar só isso aqui, que o restante é mais simples, né? Só para ter um início para quem tiver com um pouco de dificuldade, quiser fazer em casa, até para a gente não se atrasar. Então, vocês podem pegar esse passo a passo aqui para tentar ir iniciando essa planta em casa. Certo? Então, até mais, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.